Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Fé. Nós vamos compartilhar uma mensagem cujo tema é o que Deus quer de mim. Imagino que essa pergunta é uma pergunta que todos nós que temos no coração esse desejo de andar com Deus, em algum momento da nossa vida a gente já perguntou. A gente, quando anda com Ele, a gente tem um desejo muito grande de agradar a Deus. E a gente sempre fica pensando, o que será que agrada a Deus? O que eu posso fazer para agradar a Deus? E nós vamos tentar responder essa pergunta hoje, tá bom? E nosso texto que a gente vai estar meditando aqui é do profeta Miqueias. Nós vamos ler aqui no capítulo 6. É interessante que o próprio profeta, ele fala isso, ele faz essa pergunta, na verdade. E ao mesmo tempo, ele, pelo Espírito Santo, responde, né, essa inquirição. Então, ele começa assim: com que me apresentarei ao Senhor e como me inclinarei ante o Deus excelso? Essa é a pergunta que ele está fazendo, né? Como é que eu vou me apresentar perante Deus? Né? Como é que eu vou me inclinar? Como é que eu vou orar? O que eu devo fazer? O que eu devo trazer? Qual deve ser o sentimento no meu coração? Então ele começa a enumerar, pelo menos no tempo em que esse profeta vivia, o profeta Miqueias, né, que era o tempo da lei, e eles sabiam que quando alguém tinha que se aproximar de Deus, tinha que trazer ali o seu holocausto, o seu sacrifício, né? Então, ele mesmo começa a dizer, virei perante ele com holocaustos, virei com bezerros de um ano, né, bezerros novos, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, olha como ele usa, né, a quantidade. O Senhor se agradará de 10.000 ribeiros de azeite, dando realmente um grande exagero para mostrar essa situação no seu coração. Eu darei a Deus o meu primogênito pela minha transgressão, talvez seja o amor maior que alguém poderia dar a Deus, era sacrificar o seu próprio filho, o seu primeiro filho, que é o primogênito, né? Que é o fruto do seu corpo. Será que eu terei que oferecer o meu primogênito pelo pecado da minha alma? Então, essas são as perguntas que ele diz. E logo em seguida, ele mesmo responde. Então, diz assim: ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti? E ele diz: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Você percebe? Três coisas que ele diz que realmente agrada ao coração de Deus, mesmo naquela época, porque Miqueias está escrevendo isso 700 anos, 7 séculos antes de Cristo vir ao mundo, né? Então, o que Deus requer? Ele diz aqui que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. São todos sentimentos interiores. A gente aprende que para Deus nada que eu possa oferecer, nada que é físico, é que agrada ao coração de Deus. Na verdade, são os sentimentos, sempre assim, sempre os sentimentos do meu coração, os sentimentos sinceros da minha alma. Por que eu digo sinceros? Porque o nosso Deus, ele não é, por exemplo, como um líder religioso que aceita coisas superficialmente, né? Nosso Deus é aquele que sonda o coração. Então ele sabe, por exemplo, o que é que motiva o meu coração.
em tudo que nós fazemos para Deus, o que Ele olha? Ele olha a sinceridade, a verdade do meu coração e do seu coração. O que nos move? O que nos leva, por exemplo, a ir à igreja? O que nos move, por exemplo, à oração? O que nos move a buscar a Deus, a ouvir a voz de Deus, né? São essas coisas que estão no coração dele. O que é maravilhoso é porque ele nos conhece e conhece as verdadeiras motivações do nosso coração. Então, partindo desse ponto, que ele diz aqui que a primeira coisa que agrada ao Senhor é que nós pratiquemos a justiça. Prática de justiça. Então, se você olhar na Bíblia, muitas vezes Deus fala com o justo. Quem é o justo? É aquele que pratica a justiça, aquele que anda na verdade, aquele que anda na sinceridade. Se nós olharmos, por exemplo, sobre o que é justiça, o que é justo, um dos grandes textos que mostram sobre isso, por exemplo, é o texto dos 10 mandamentos, né? Que todos nós conhecemos bem esses 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos são divididos em duas partes. Os 4 primeiros mandamentos são em relação a Deus, do homem em relação a Deus. E os 6 outros mandamentos é do homem para o homem. Um é um relacionamento vertical e o outro é um relacionamento horizontal. Então, quando os mandamentos do Senhor são colocados, esses 4 primeiros mandamentos, tem a ver com o meu sentimento em relação a Deus. Por isso que o primeiro e maior dos mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu coração, todo o teu entendimento. Então, quem ama a Deus nunca vai querer, por exemplo, transgredir a vontade de Deus. Quem ama a Deus, quem tem esse amor, esse nível de amor por Deus, o desejo dele é sempre fazer a vontade de Deus. Quando você ama alguém, qual é o teu prazer? O teu prazer não é agradar a quem você ama, se é um marido que ama a esposa, quando ele ama, o que ele gosta de fazer? De agradar a esposa. Quando um pai, uma mãe ama um filho, qual é o prazer? É de ver, fazer um desejo do filho, sabe? Só para ver a alegria no rosto daquela criança. O que nos move é isso. O que nos move é o amor. Quem tem amor gosta de ver a outra pessoa, esse objeto do teu amor, feliz. Isso é o verdadeiro amor, né? Então, praticar a justiça dentro dos 10 mandamentos era primeiramente em relação a Deus. Quem é justo? É aquele que ama a Deus, aquele que não usa o nome de Deus em vão, né? Esses mandamentos que têm a ver com Deus, que ele mesmo diz: você não vai fazer para você nenhum tipo de escultura, você não vai praticar idolatria como as nações onde vocês vivem. Todas as nações daquela época eram nações idólatras, todas elas tinham deuses e tinham estátuas e tinham esculturas que eles adoravam, enfim. E nós sabemos que o povo de Israel era um povo que tinha um único Deus, era um povo que acreditava no único Deus. E por isso eles sabiam que esses mandamentos era para levar o homem até a presença de Deus. Mas os 6 outros mandamentos têm muito a ver com o nosso próximo, né? Que você conhece bem aí quais são os mandamentos. E você deve honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, aquilo que o teu próximo tem. Naquele tempo ele tinha animais, tinha propriedades. Hoje nós podemos dizer: você não vai cobiçar a mulher do teu próximo, nem um carro do teu próximo, nem um dinheiro do teu próximo, não vai cobiçar o emprego do teu próximo de maneira nenhuma, né? Porque quando você realmente tem esse sentimento no seu coração, você nunca vai praticar nada que vá prejudicar o teu próximo. Isso que é? Isso é justiça. Isso é ser justo, né? Eu não pratico mal contra ninguém, eu não penso mal contra ninguém.
né? Então, esses mandamentos nos ensinam que é o caminho da justiça. Então, justo é aquele, então, que ama a Deus, procura fazer a vontade de Deus, né? E aquele que ama o seu próximo como a si mesmo. Então, ele não quer prejudicar, ele não quer ter qualquer ato que venha, sabe, ser injusto com o seu próximo. Isso é praticar a justiça, né? É praticar a justiça. E nós praticamos a justiça quando nós, por exemplo, colocamos em prática esses mandamentos que nós acabamos agora de compartilhar, de relembrar, na verdade, coisas que nós já conhecemos bem, né? Então, o que eu acho interessante nisso aqui é que ele nos diz para nós praticarmos. Então, é uma atitude o quê? Consciente, que eu faço, né, conscientemente, eu estou praticando, estou colocando em prática. Então, praticar a justiça é um exercício contínuo de fazer o bem para o próximo. Está escrito, por exemplo, na Bíblia que o amor, o verdadeiro amor, está lá em Coríntios 13, ele não se alegra com a injustiça. Né? Ou seja, com o mal do teu próximo, ainda que seja o teu próximo, seja uma pessoa que te ofendeu, seja uma pessoa que fez, às vezes, até algo contra você. Mas ele diz assim, o amor, ele nunca se alegra com a injustiça. Nunca desejo o mal do meu próximo, né? Quer ver o Salmo 34, verso 15, o que ele diz? Olha só. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Sobre quem estão os olhos de Deus? Sobre os justos, aqueles que praticam a justiça. Né? E diz, e os ouvidos? Quem é que Deus ouve? Né? A terra tem muitas vozes, mas quem Deus ouve? Ele diz assim, aqui, ele está atento ao clamor do justo. Daí você vê realmente como isso é caro para Deus, com a importância para Deus é aquele que pratica a justiça. Quer ver um outro texto interessante que está em 1 Tessalonicenses 5, verso 15, que eu achei muito interessante, diz assim, vede que ninguém pague a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então, nós nunca devemos o quê? Pagar o mal com o mal. Entende isso? Nós nunca devemos pagar o mal com o mal, né? Mas sempre seguir o bem. Nunca desejar o mal para ninguém. Sempre seguir o bem. Então, isso o que é? É a prática da justiça. Quando eu não quero prejudicar ninguém, eu não quero o mal de ninguém, sabe? Não quero prejudicar ninguém, sabe? Então, esse é um sentimento que nos qualifica a nós praticarmos a justiça sobre essa terra. Segunda coisa que o profeta Miqueias nos fala é que nós devemos amar a misericórdia. Está vendo o qualificativo? Ele sempre coloca, né? De cima era praticar a justiça, agora é amar a misericórdia. Bom, a gente sabe o que é misericórdia, né? Então, nós sabemos que a misericórdia é uma das qualidades, né, nos atributos de Deus. É por causa das misericórdias de Deus que nós não somos destruídos. Né? Deus, muitas vezes, tolera as nossas fraquezas, tolera, sabe, os nossos tropeços por causa do quê? Por causa da sua misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Então, são essas misericórdias que nos guardam. Muitas vezes, nós merecemos até ser corrigidos, ser punidos, mas sabe o que segura a mão de Deus? A sua misericórdia, né? Ele diz assim, olha, vocês devem amar a misericórdia. Ou seja, se eu e você, nós precisamos de misericórdia, sabe? Então, nós temos que aprender o que? Amar. Olha só, amar a misericórdia. Lá no Sermão do Monte, Jesus
ensinou sobre isso uma das qualidades dos súditos do reino de Deus. Uma dessas qualidades é bem-aventurado os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia, está em Mateus 5, no verso 7. Então, se nós precisamos da misericórdia de Deus, todo dia a gente precisa da misericórdia de Deus, e é por isso mesmo que ele pede que nós amemos a misericórdia. Se nós recebemos de Deus essa bondade do Senhor, nós temos a obrigação, então, de praticar a misericórdia. E falando ainda, falando sobre essa questão da justiça, falando dessa questão da misericórdia em particular, tem uma parábola que Jesus conta que ilustra bastante isso, né? No livro de Mateus, no capítulo 18, verso 23, você deve já ter lido ou já deve ter ouvido falar dessa parábola. Ela é chamada a parábola do credor incompassivo, né? Aquele credor que não teve misericórdia. Então diz assim, preste atenção, diz que por isso o reino dos céus, Jesus dizia, ele é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, uma moeda da época e realmente de muito valor. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que ele fosse vendido, ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Naquele tempo a lei dizia, por exemplo, se uma pessoa tinha uma dívida e não podia pagar, o que a lei dizia? Então, a pessoa, o devedor, a sua esposa, a sua família, todos aqueles que tinham condições de trabalho, teriam que trabalhar para esse credor, né, e pagar a sua dívida, trabalhasse até que a dívida fosse paga. Às vezes demorava meses, às vezes anos que ele tinha que trabalhar como se fosse um escravo. Essa era a lei daquela época. Então, este senhor aqui, usando da lei da época, ele diz, olha aqui então, que ele fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. Então, esse servo, prostrando-se, reverente, ele rogou, sê paciente comigo e tudo eu te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se. Ele teve misericórdia, viu o rogo daquele homem, a súplica, o choro dele, né? Compadeceu-se e mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Olha só, isso é o que é isso? É misericórdia. Ele ouviu aquele clamor, aquela súplica, e ele então perdoa, diz, tudo bem, a dívida está perdoada, pode ir embora. Né? E saindo, porém, aquele servo, tudo isso ainda é a parábola de Jesus, ele encontrou um dos seus conservos, alguém que estava abaixo dele, e que lhe devia 100 denários, uma porção irrisória. Né? Ele devia lá para o seu senhor aqueles talentos, 10.000 talentos, que era uma fortuna. Né? E ele encontrou uma pessoa que lhe devia apenas 100 denários. Né? E agarrando aquele homem agarrando, né, como diz aqui, e sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deve. Então esse seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, por favor, tenha misericórdia de mim, sê paciente comigo, eu vou te pagar. Ele, entretanto, não quis ouvir. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que lhe saldasse toda a dívida. Mas os companheiros deste homem viram tudo aquilo. Né? Pessoas que olharam para aquela situação, pessoas também que amavam a justiça, eles haviam visto o que se tinha passado e se entristeceram muito, ficaram muito tristes. Às vezes a gente vê um amigo da gente, uma pessoa que a gente gosta, fazendo coisas, sabe, erradas como esse amigo dele estava fazendo, e eles se entristeceram muito. O que eles fizeram? Foram lá relatar ao seu senhor tudo
o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Olha aqui, palavra forte de Jesus. E nessa questão do perdão, Jesus sempre foi muito incisivo, muito forte. Ele ensinou que aquele que não perdoa não será perdoado. Aquele que não perdoa ele que o ofendeu, como é que ele pode querer que Deus o perdoe as suas ofensas? Então, essa questão, ele disse a mesma coisa, aproveitou esse momento, essa parábola, para novamente voltar na questão do perdão. Assim também o vosso Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A misericórdia deve ser uma virtude, um sentimento no nosso coração que deve ser contínuo. Nós amamos isso, nós vivemos isso, nós praticamos isso. Né? Então, usar de misericórdia é quando nós fazemos pelo outro aquilo que Deus fez em abundância pelas nossas vidas. Né? Então, a gente vai aprendendo, queridos, a importância desses sentimentos. Né? Então, Deus não está preocupado, sabe, com aparências, né? As pessoas ficam muito ligadas em roupa, e que eu vou me apresentar a Deus, eu tenho que ter a roupa A, a roupa B, eu tenho, sabe, tudo é bom desde que você não imagine, sabe, que isso agrada a Deus, que um vestido, uma roupa, um cabelo, algum acessório meu vai agradar a Deus. Isso não agrada a Deus, como por exemplo um templo. As pessoas pensam às vezes que um grande templo, sabe, construído grande, sabe, que Deus vai se agradar daquele templo lindo, maravilhoso. Nada disso. O próprio Deus, ele disse o seguinte, que ele não habita em templos feitos pela mão do homem. Então, não é o templo, não é o lugar que agrada a Deus, não é a aparência que agrada a Deus, nada disso. O que agrada a Deus é aquilo que está no nosso coração, o que nos motiva verdadeiramente a buscar a sua presença. A terceira coisa que o profeta Miqueias chama a nossa atenção agora, ele diz que é andar em humildade com o seu Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? E o que Deus requer? Requer que nós andemos humildemente com o nosso Deus, né? Então, olha que interessante, porque esse sentimento é um sentimento que a gente sabe que agrada a Deus, e por nós estarmos na presença de Deus, é que nós procuramos colocar em prática esse sentimento, né? E, além de praticar, como ele diz, praticar a justiça, amar a misericórdia, ele nos ensina a andar humildemente na presença de Deus, né? Então, o que é humildade, né? A gente, às vezes eu falo para muitas pessoas que as pessoas pensam que humildade tem a ver com poder aquisitivo, né? Aquela fulano lá, ela é uma pessoa humilde, porque ela não tem recurso, uma pessoa pobre. Então, essa é a ideia de humildade. Na Bíblia Sagrada, em nenhum momento a Bíblia usa a humildade ligada com a pobreza. Não, humildade tem sempre a ver com um sentimento no coração. Eu digo sempre isso para você. Já disse em outras compartilhar o que nós tivemos aqui, que muitas vezes existem pobres que são extremamente orgulhosos. Existem pessoas ricas que estão extremamente humildes. Então, não é o poder aquisitivo que faz essa grande diferença. Então, o que é ser humilde? Tem uma frase que diz assim, que ser humilde não é ser ou se sentir menor do que alguém. Mas ser humilde é saber que nós não somos maior ou mais do que ninguém. Isso é o verdadeiro sentimento.
Então, humildade não é um sentimento que nos deprecia, né? Ah, humildade quer dizer que eu tenho que ser um nada, tenho que ser um ninguém. Não é isso, sabe? Esse sentimento nos mostra a que nós somos iguais, sabe? A Bíblia vai até um pouquinho mais longe do que isso, né? O apóstolo Paulo, quando ensinava sobre humildade, ele disse uma frase, e realmente é uma frase muito forte. Ele disse assim, falando para aqueles irmãos ali da igreja de Éfeso, ele dizia que como é que a gente deveria servir a Deus. Ele dizia assim, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Longanimidade é uma paciência sem fim. Suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Você vê que os sentimentos que devem nos unir enquanto seres humanos, enquanto nós que convivemos com as pessoas, nossos amigos, nossa família, todos os irmãos, os amigos, enfim, de maneira geral, sabe? Como é que a gente deve viver e conviver? Com humildade e mansidão. Erra, por exemplo, quando, e a gente vê muito isso, infelizmente, dentro de uma comunidade, quando há pessoas que se acham melhor do que os outros. Se acha melhor do que aquele, do que aquela. Ah, todo mundo é ignorante, só eu que sei das coisas, só eu que vejo as coisas. Essa pessoa está muito longe da humildade. A pessoa que pensa assim, sabe, está muito longe de ser humilde. É uma pessoa soberba, uma pessoa ainda cheia de altivez. Né? Muito diferente daqui que ele está dizendo, que nós devemos estar com os irmãos com essa atitude, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, com muita paciência com todos, paciência com os fracos, paciência com os débeis, né? Paciência com aquele que começou agora, paciência com aquele que não consegue, sabe? Está sempre tropeçando, a gente tem que estar sempre abraçando essas pessoas. Então, assim, nós temos que ter longanimidade, porque Deus, Ele é muito longânimo para conosco. Ele diz assim, suportai-vos uns aos outros em amor. Por causa do amor é que a gente acaba suportando. Claro que nós não vamos tolerar o pecado. O objetivo desse, as pessoas às vezes podem entender errado e acham que isso está falando que nós vamos tolerar o pecado. Né? Eu falei recentemente aqui a questão do julgamento, na importância de nós nos julgarmos, né, todas as coisas e reter o que é bom. Não, o que é errado é errado. O que é pecado é pecado. Entendeu? Nós não vamos fazer vista grossa. Não é esse sentido, sabe? Mas nós estamos pensando nas pessoas fracas, débeis, que têm dificuldade, não têm muito entendimento, muito conhecimento. Essas pessoas, a gente tem que tratar essas pessoas de uma maneira diferente até, porque elas precisam de ajuda. Não é? Mas pecado é um outro departamento, é uma outra situação. O tratamento na pessoa que está vivendo num pecado, ainda mais num pecado impenitente. O pecado impenitente é um pecado sem arrependimento. A pessoa está no pecado e continua insistindo no erro. Né? Outra coisa é o que Pedro, o apóstolo, diz também. Eu trouxe aqui para a gente fazer uma reflexão sobre a questão da prática da humildade, desse andar humildade. Né? Você vê que cada um dessas qualidades aqui que nós falamos tem o adjetivo que qualifica. Né? Praticar a justiça, amar a misericórdia e agora andar humildemente. Né? Então a gente percebe, Pedro diz o seguinte, diz assim, e sede todos, né, sujeitos uns aos outros. Olha que coisa interessante. E revestivos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É Pedro que diz isso. Como eu disse agora há pouco, né? Deus resiste aos soberbos. Infelizmente, tem muita gente assim, tem um coração soberbo. Você percebe a pessoa quando ela é cheia de si, cheia de orgulho, de soberba. A gente percebe a pessoa.
E a gente sabe que uma pessoa assim não vai prosperar, sabe? Porque Deus resiste a ela. Não é esse sentimento que agrada a Deus. Por isso que a pessoa não sai do lugar, não decola, o ministério não dá certo, enfim. A gente percebe essas coisas, por isso a importância de nós andarmos humildemente com o Senhor. Né? Então, esse profeta, o Miqueias, está trazendo coisas para o nosso coração nessa hora. Que você que está me ouvindo nesse momento possa ser impactado por essas verdades. E sempre que a gente pensa no desejo de servir a Deus, a vontade de Deus, como eu disse, né, o nosso tema qual é? O que Deus requer de mim? O que Deus espera de você? É isso que nós estamos repartindo, né, compartilhando aqui nesse dia. E quando nós desejamos agradar o Senhor, nós temos que nos lembrar disso que o Espírito Santo falou através desse profeta, o profeta Miqueias. Você sabe que Jesus, por exemplo, ele foi o nosso modelo maior, né? Tanto na questão da justiça. Não existiu ninguém mais justo que Jesus. Tanto na questão da misericórdia, como ele sempre foi muito misericordioso. Vocês lembram daquela mulher pega em adultério? A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Lembro que Jesus disse: então, quem está sem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém teve coragem, é claro, né? Cada um foi largando as suas pedras e foram indo embora, porque perceberam que cada um deles tinha o seu erro, o seu pecado. E todos foram embora. E quando todos foram embora, ele se vira para ela e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela responde humildemente: Senhor, eles se foram. Ele disse: então vai e não peque mais. Você vê que ele usou de misericórdia. Ele não se lembrou do pecado passado, mas ele disse: olha, vai, mas não peques mais. Ele está dando uma chance para ela, dando uma oportunidade, sabe, dela ter a vida restaurada. E foi exatamente o que aconteceu. Ela foi tão tocada pelo amor de Jesus, ela se tornou uma seguidora das mais fiéis de Jesus até o fim, até a sua morte, a sua ressurreição. Essa mulher esteve ao lado de Jesus. Isso serve para nós também. Então, meu amado, minha amada, e nesta hora em que nós estamos aqui meditando, nós estamos fazendo uma reflexão, não numa filosofia humana, mas nós estamos fazendo uma reflexão sobre a palavra de Deus. Então, o que Deus requer de mim? O que Deus requer de você? Como ele diz, que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos humildemente com Deus. Que Deus te abençoe com essas palavras, elas falem fundo no seu coração e que isso traga uma mudança, uma transformação profunda no seu ser. Você seja uma pessoa que agrade a Deus em tudo. Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus Cristo.